vamos considerar um ciclista que precisa dar algumas voltas em torno de uma pista circular, como parte do seu treinamento. Esse ciclista, ele vai sair de um ponto inicial, que nós chamaremos de ponto de partida, que será a origem do ciclo trigonométrico. Ele dará o número de voltas que ele puder ou que ele quiser e vai parar em algum ponto, que não necessariamente será o ponto de chegada, que coincida com o ponto de partida. Dessa forma, nós dizemos que esse arco que corresponde a esse número de voltas será um arco que corresponde a um ângulo maior do que 360 graus. O que nós faremos então é determinar qual é o ponto de parada, qual é o ângulo que corresponde a esse ponto de parada, pensando no intervalo de 0 até 360 graus, ou de 0 a 2π. Vamos pensar então em um ângulo θ que seja maior do que 360 graus. Para a gente determinar o número de voltas dadas em torno da circunferência, basta dividir θ por 360. Nós teremos aqui um certo número k, que corresponde ao número de voltas completas, e um certo resto alfa, que corresponde ao ponto de parada do ciclista ou da última volta. Nesse caso, esse ângulo alfa será um valor entre 0 e 360 graus. Exatamente por meio dessa divisão euclidiana que nós podemos fazer, é que nós podemos formalizar a seguinte equação: 360 graus vezes k mais alfa. É claro que nós podemos escrever de forma equivalente como 2π vezes k mais alfa. Nesse caso, alfa será a primeira determinação positiva, considerando aqui voltas no sentido anti-horário na circunferência. Vamos lá para alguns exemplos então. Obtenha a primeira determinação positiva do arco que tem extremidade em 1540 graus. Então, a primeira coisa que nós faremos aqui é dividir 1540 por 360. Nesse caso, deu 100 graus de resto. Significa então que foram dadas 4 voltas em torno da circunferência e alfa igual a 100 graus corresponde à primeira determinação positiva. Assim, nós temos que alfa igual a 100 graus é a primeira determinação positiva, ou seja, o ponto de parada está a 100 graus do ponto de partida. Próximo exemplo. Segundo exemplo. A partir da extremidade do arco de 945 graus, determine a sua primeira determinação positiva e quantas voltas completas foram dadas na circunferência. Então, 945 dividido por 360 dá 2. 2 vezes 360, 720, né? E aí nós encontramos 225 graus. Dessa forma, o arco deu 2 voltas completas na circunferência e parou no ponto correspondente a 225 graus, que é o terceiro quadrante. Aproveitando este exemplo,
Vamos então voltar lá na redução ao primeiro quadrante e descobrir quanto que é seno, cosseno e tangente desse valor de 225 graus. Nós vamos então calcular o seno e o cosseno no primeiro momento de 225 graus. Uma vez que ele pertence ao terceiro quadrante, primeiramente nós precisamos reduzir para o primeiro. Então, nós faremos 225 graus menos 180, que é igual a 45 graus. Agora sim, nós vamos então calcular o seno de 45 graus. Só que tem um detalhe, nós precisamos de saber o sinal do seno no terceiro quadrante. Então, uma vez que o seno é o valor de corresponde à ordenada, o eixo y no terceiro e quarto quadrantes é negativo. Então, nesse caso, o seno de 225 graus será um valor negativo. Então, nós temos que pôr um sinal de menos aqui antes. O seno de 45 graus, pela tabela dos ângulos notáveis, é raiz de 2 sobre 2. Então, significa que o seno de 225 graus corresponde a menos raiz quadrada de 2 sobre 2. No caso do cosseno agora, a mesma coisa. A gente tem que reduzir primeiro 225 para o primeiro quadrante. Então, 225 menos 180, que é 45, né? E aí nós vamos calcular, então, o cosseno de 225, que corresponde ao cosseno de 45 graus, que é a redução para o primeiro quadrante. Cosseno é dado no eixo X, são as abscissas. No terceiro quadrante, o cosseno envolve a parte negativa de X. Então, nesse caso, o cosseno de 225 graus também é negativo. Então, nós temos que pôr um sinal aqui. O cosseno de 225, então, será igual a menos cosseno de 45, que é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Para o cálculo da tangente, nós podemos fazer a mesma coisa, fazer a redução, né? Então, só registrando aqui nessa tela, 225 menos 180, que é igual a 45 graus. Nós podemos pensar que a tangente de 225 corresponde ao seno de 225 sobre o cosseno de 225. Nós calculamos isso na tela anterior. O seno de 225 é menos seno de 45. O cosseno de 225 é menos cosseno de 45. Basta, então, substituir os valores aqui, né? Então, menos raiz quadrada de 2 sobre 2, dividido por menos raiz quadrada de 2 sobre 2, é igual a 1. Logo, a tangente de 225 é igual a 1. E, lembrando do sinal da tangente, negativo sobre negativo é positivo. Então, a tangente de 225 graus, ou seja, terceiro quadrante, vai ser positiva. Bom, gente, a partir então dos sinais do seno e do cosseno para cada um dos quadrantes, nós podemos fechar os sinais para a tangente. A partir então dos sinais do seno e do cosseno em cada um dos quadrantes, nós podemos definir aqui os sinais da tangente de um certo ângulo alfa. Então, se alfa pertence ao primeiro quadrante, a tangente de alfa será positivo sobre positivo, positivo. Então, maior que zero. No segundo quadrante, se alfa pertence ao segundo quadrante, positivo sobre negativo, negativo. Então, no segundo quadrante,
a tangente de alfa será negativa. Se alfa pertence ao terceiro quadrante, então a tangente assume o valor positivo. Por quê? Um valor negativo sobre um valor negativo será um valor positivo. Se alfa pertence ao quarto quadrante, então um valor negativo sobre um valor positivo será um valor negativo. Estes, então, são os sinais para a tangente. Vamos agora estudar as relações inversas. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!